Como um escritório jurídico com múltiplas áreas, clientes exigentes e uma alta demanda conseguiu transformar completamente a sua gestão de contratos, prazos e atendimento ao cliente? O SS é um escritório atípico. Você cria um vínculo muito grande com o cliente, com um parceiro mesmo. Então, esse tipo de plataforma não nos dava a visibilidade adequada, não tinha os nossos dados, né? Eu começo o dia já entrando no sistema. O SS é um escritório atípico, né? Ele é um escritório muito bom de se trabalhar. Ele trabalha com a assessoria jurídica, né, voltado para a parte de consultoria. Então, nós trabalhamos em tese para startups, né? E o escritório ele é voltado para poder alavancar as startups para que elas consigam crescer, né, na jornada dela de forma segura, de forma estratégica, e a gente está ali no amparo da forma jurídica, ali sempre apoiando as startups para que, se acontecer alguma coisa, a gente está ali para ajudar a segurá-las. Posso falar também da parceria interna. Eu acho que somos um grupo muito unido, apesar de cada um ter a sua especialidade, enfim, mas hoje somos um grupo. Então hoje é o escritório, o Silva Schutz. Cada um tem um atendimento, uma forma diferente de lidar, mas é um grupo muito unido. E com o cliente é muito parceiro também. Hoje a gente ajuda o cliente não só juridicamente, em alguns pontos comerciais a gente ajuda, claro, quase que pega pela mão o cliente e ajuda ele a lidar com o problema dele. A gente não está assim só falando, altera essa cláusula, isso é legal, isso não é legal. A gente está ajudando ele a crescer para crescer junto. Então a gente tem uma parceria muito grande, são clientes muito parceiros, muito amigos. Você cria um vínculo muito grande com o cliente, com um parceiro mesmo. O Silva Schutz, antes da existência da Adflux na nossa vida, ele funcionava muito através de e-mail e plataforma de gestão de tarefa. Então, esse tipo de plataforma não nos dava a visibilidade adequada, não tinha os nossos dados, né, assim, quantidade de demandas que a gente tinha, em que fase que elas estavam dentro do processo. Então, era uma coisa bem mais manual e que dependia muito mais da nossa memória, da nossa organização pessoal de cada um, do que ter realmente tudo dentro de um único lugar onde a gente tem visibilidade do que está acontecendo, e principalmente para a gestão. Enquanto gestão do escritório hoje, a gente não tinha essa opção de ver o cenário completo. Então, antes da Adflux tinha bastante desorganização no sentido de controle de demandas, porque a gente usava um outro software que não tinha tinha um histórico, porém, né, só a pessoa tinha dentro do login dela, daí teria que acessar em outro, ou ela podia não colocar a visualização para todo mundo. E com a Adflux a gente conseguiu organizar isso e ter um histórico, daí então onde qualquer pessoa, se a pessoa sair do escritório, outra pessoa quer entrar, ela consegue pegar essas informações para poder dar continuidade, saber o que já foi dito e não ficar aquela coisa repetitiva para o cliente de, toda vez que eu troco alguém eu tenho que ficar repassando e falando de novo o que já aconteceu, o que eu estou precisando. No geral, não ter o sistema ali dá um problema de organização, né? Prazo, até mesmo o próprio andamento. Eu já conversei com o cliente, alinho o prazo com ele ali para frente. Eu posso de alguma forma, via e-mail, fazer esse alinhamento ou até manualmente colocar isso numa agenda. Mas dificilmente eu vou conseguir, com 4, 5, 6 alinhamentos, ter toda essa organização. Então, dificilmente eu ia conseguir, sem um sistema, conseguir colocar, tal cliente eu tenho que fazer tal coisa para tal dia. A organização teria que ser muito mais efetiva e até mesmo organizada, né? Então, o controle todo, até de papel, seria muito mais difícil. O acúmulo até de documentos e tal, a organização seria pior e prejudicada. Bom, sabemos que tecnologia sem acompanhamento não gera resultados. Por isso, nosso time de CS e implantação andam lado a lado com cada empresa. O principal ponto que eu sempre gosto de enfatizar dentro da Adflux foi o acompanhamento da equipe com a gente, tanto no período de implantação quanto no pós-venda.
A gente nunca ficou sem resposta, nunca teve um gap de tempo grande até um retorno, então eles sempre nos apoiaram em toda a construção do nosso novo processo dentro do escritório, e isso tem contribuído no dia a dia para nossas demandas ficarem sempre cada vez mais eficazes, mais ágeis, e contribui não só para a gente, mas para o entregável que a gente faz para o cliente. Atendimento que desde o início, desde o primeiro contato, sempre foi de qualidade, sempre fomos bem atendidos, sempre bem receptivos, prestativos, sempre à disposição, sempre nos orientaram desde o início, pegando na mão e mostrando como fazia, todos os detalhes, sempre estando à disposição nos momentos que a gente precisou. Sem a ferramenta antes, a gente tinha muita dificuldade em localizar as demandas antigas, o que era tratado com aquele cliente antes de ter o registro com o ticket. Normalmente era trocado um e-mail e esse e-mail acabava se perdendo. Se um colega de trabalho saía da empresa, a gente não tinha a corrente de e-mails do que eles trataram naquele assunto. E aí, com o T-Flux, a gente consegue ter esse acesso, independente se as pessoas não fazerem mais parte do escritório, ou se elas, por exemplo, saírem de férias, pausarem, a gente tem todo esse acesso disponível para todas as pessoas que usam o sistema. Então ficou mais fácil assim, de ter esse histórico de conversa com o cliente. O meu dia a dia é muito mais tranquilo hoje, porque eu começo o dia já entrando no sistema e eu tenho lá os dados as datas que eu preciso cumprir aquelas demandas. E aí eu tenho a facilidade de olhar dentro da própria plataforma conversas da minha equipe, dizendo se ele já participou daquela demanda, se não participou, e eu consigo ali fazer uma entrega, né, de melhor excelência com relação aos dados que eu já tenho dentro da plataforma, e isso me ajuda para que eu faça uma entrega boa e que eu consiga gestar o prazo com data e tudo mais. Hoje a gente tem a possibilidade já de termos próprios da própria T-Flux, que permitem sabermos o estágio de cada parte, algumas coisas personalizadas até nessa questão de estágios, então a gente pode personalizar conforme o nosso dia a dia. Então, muita coisa foi resolvida porque podemos, dentro do nosso processo, organizar essas situações. Então, hoje, a gente tem um recebimento num único canal de tudo que chega, independente do cliente. Nós fazemos o alinhamento de forma geral, todo o andamento é registrado por questão do processo, mas a T-Flux permite. E também o próprio registro que eu faço, se algum dia eu não puder trabalhar, enfim, por alguma emergência, alguma situação, hoje o registro que está lá, qualquer pessoa pode acessar. Dentro da mesma vertical, alguém da gestão, enfim, pode acompanhar todo o andamento, todo o registro de tudo que está acontecendo. Até mesmo para esclarecimento para o cliente, né? E os resultados que a gente vem observando com a T-Flux a questão das métricas, a gente poder avaliar e analisar clientes que quanto estão tendo de demanda, se o cliente tem muita demanda, se ele tem pouca demanda, se ele não demandou naquele período, que daí é um cliente que às vezes precisa de uma atenção, assim como também a questão de ter centralizado também a comunicação com o cliente ali, então onde se um advogado não pode atender naquele momento, o outro cliente pode atender, ver todo o histórico, outro advogado pode atender e ver todo o histórico daquele atendimento, e ficou uma comunicação mais fluida também para o cliente, porque ele já sabe, ele tem só um e-mail onde ele manda a dúvida dele e já sabe para onde direcionar, quem vai atendê-lo, inclusive no chat também, ele já entra com a demanda dele, já sabe que já tem alguém do time que vai atendê-lo, então eu acho que deixou isso mais organizado e mais fluido. Hoje a gente sabe quantas demandas eu tenho por cada um dos nossos clientes, quem dentro do cliente que mais contata a gente, quem que não contata a gente, que também é um ponto importante. E então antes da T-Flux era tudo bem mais, eu diria, manual e muito mais da nossa cabeça, da nossa memória e muito pessoalizado. Cada advogado tinha que se responsabilizar pelo que estava fazendo de forma integral, sem poder ter ali uma colaboração
e uma gestão mais assertiva. Como gestão, eu acho que eu vejo que é muito mais fácil verificar o resultado. Que antes você poderia mensurar esse resultado, mas não de forma efetiva. Às vezes, seja num cliente horista, você não tinha absoluta certeza do tempo, você não tinha como a medição ser direta no próprio sistema, como hoje é na T-Flux. Então, a gente mensurar a quantidade de atendimentos, quanto tempo se leva para um atendimento, acaba sendo muito produtivo nesse sentido. Eu acho que é um sistema muito bom, é bem organizado, facilita muito ali no dia a dia da gente entender o nosso fluxo das demandas que a gente tem no dia e conseguir responder o cliente de forma mais organizada possível. A gente consegue compartilhar os documentos através de links, né? A gente não precisa anexar o documento em si, a gente pode trabalhar ali com os links e acho que isso facilita e deixa muito mais claro o trabalho, não fica poluído. Então acho que ajuda bastante, além de ter ali o chat vinculado ao sistema, né? Facilita também na comunicação com o cliente. Eu acho que o principal foi a união das coisas, que antes, por exemplo, hoje na T-Flux eu tenho o chat, que antes seria um WhatsApp, eu tinha uma ferramenta ali. Eu recebi uma demanda via e-mail, agora eu recebo também na T-Flux. Então eu tinha várias ferramentas que de alguma forma poderiam ser boas, mas que ficava cada uma num canto. Então hoje eu tenho tudo agregado, eu consigo com a T-Flux, de forma geral, atender de forma completa. Seja se o cliente manda um WhatsApp, se o cliente manda via e-mail e fazer todo o acompanhamento. Então fica tudo agregado. Até naquela mesma situação que eu falei de alguém poder verificar o meu andamento, seja de gestão ou para responder o que já foi feito para o cliente, está ali dentro da T-Flux. Não precisa ninguém acessar meu e-mail, até por uma questão de sigilo, enfim, ainda que seja um e-mail profissional, né? Seria compartilhamento de senha e coisa assim. Então não há nem essa necessidade, nem essa preocupação. Todo mundo sabe que se por acaso acontecer uma emergência, pode acessar a T-Flux e ver o que houve andamento naquele caso. O nosso maior resultado com a T-Flux tem sido o nosso olhar para o cliente, que eu acho que mudou completamente. Então, a gente sempre teve um cuidado muito grande com a demanda, né? Um dos nossos valores ele é o presente embalado, ou seja, as entregas que a gente faz sempre foram muito cuidadosas, né? Muito carinhosas com o cliente. Mas a gente não tinha uma maturidade no olhar para os dados que o cliente nos traz e para o olhar para o cliente mesmo, olhar ele como um todo, não como demanda. Mais do que um software, nós entregamos uma estrutura para a evolução das relações com o cliente. A SS Advogados mostrou como processos bem definidos e uma boa ferramenta podem transformar a forma de atender, crescer e escalar. Se você quer ter esse mesmo nível de organização, visibilidade e relacionamento com os seus clientes, fale com a gente. A próxima história de sucesso pode ser a sua.